Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 13 de junho de 2022 e estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, pedindo sempre a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, que nos envolvam sempre num manto de paz, de amor, que nossos trabalhos sejam bem acompanhados, como sempre, que o nosso orador, quando começar o trabalho dele, seja bastante intuído, para nos informar tudo aquilo que nós estamos precisando, nos dar aqueles toques, aquelas informações bastante importantes para o nosso dia a dia. Mas, antes de nós fazermos a leitura da página, para preparar a nossa ambiência, a nossa psicosfera, eu gostaria de lembrar a vocês sobre a nossa campanha do óleo de cozinha usado. Então, nós continuamos com aquela nossa campanha, é uma campanha muito importante, é uma campanha que tem uma conotação ecológica muito forte e também ajuda a nossa casa, né? Porque cada tonel de 100 litros de óleo de cozinha usado rende para nós algo em torno de R$90. Parece pouco, mas não é. Nós podemos comprar algumas bolsas padrão para 2 sacas, né, de bolsas, 2 cestas básicas, como disse a Marise, e isso já alimenta 2 famílias. Então, só isso já nos permite alimentar 2 famílias. Então, não deixem de reservar uma garrafinha PET, colocar o óleo de cozinha usado e trazer para a nossa casa. Mesmo aqueles que não podem comparecer à noite, não tem problema. Segunda, quarta, terça, quinta, nós temos uma pessoa aqui, que é o André, que vai poder pegar essa garrafinha e vai colocar no tonel. A outra coisa, não deixem também de efetuar o cadastro no site do SEASA. Nós temos no site do SEASA uma funcionalidade, uma janela de comunicação, né, que vocês podem até acessar a planilha por aquele QR Code, né, para vocês fazerem o cadastro. Nós precisamos muito ter o cadastro de todos vocês, queremos poder chegar a cada um, mandando e-mail, fazendo contatos mais diretos, temos um planejamento de criar um noticioso diferente para a nossa casa. Então, nós temos que conhecer melhor. Então, todos os nossos cadastros aqui foram feitos em papel, numa forma mais antiga de fazer controle, e isso se perde, existe uma desatualização muito grande. Então, quando nós colocamos num ambiente como esse, informatizado, fica muito mais fácil. Nós atualizamos com mais facilidade e também podemos saber para as nossas assembleias quem é o associado, podemos convidá-los para participar das nossas assembleias. E também, meus irmãos, para finalizar esses informes, pedir a todos que reavaliem, avaliem a possibilidade de atualizarem as contribuições mensais. Nós sabemos que na nossa casa ninguém é obrigado a contribuir com coisa alguma. Todos aqui que contribuem com algo, contribuem no limite das suas possibilidades e, se também não quiserem ou não puderem, participam igualmente dos trabalhos da nossa casa. Mas agora, aqueles que contribuem, que nos auxiliam a manter todo esse trabalho, nós gostaríamos que avaliassem. Será que não pode colocar a inflação do ano, fazer um pequeno ajuste? Nós temos colaboradores que estão há 5, 6 anos sem reajustar, sem fazer qualquer modificação. Então, se puderem, né, esses que contribuem, fazer um pequeno ajuste, né, atualizar um pouquinho, já vai nos ajudar bastante. Então, meus irmãos, agora, feito esses lembretes, eu vou ler a nossa página de preparo para que, após o nosso irmão Alcir, nos traga o estudo da noite de hoje, o estudo do Evangelho. A nossa página de preparo, ela tem um título: Voltarás por Amor. Foi extraído do livro Caminho Espírita, ditado pelo Espírito Emmanuel, pelo benfeitor Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ante a fome de paz que te atormenta os dias, de certo
já sonhaste com a disposição de repousar além da morte, recusando o cálice de angústia que a existência carnal te sugere. Cultivas a virtude e aspiras, sem dúvida, ao prêmio natural que o trabalho irrepreensível te granjeou. Sofres e reclamas consolo, choras e pretendes alívio. Entretanto, para lá das fronteiras terrestres, o amor te fulgirá sublime no coração, como estrela surpreendente, mas ouvirás os soluços daqueles que deixaste sob a névoa do adeus, e escutarás as preces de tua mãe e os rugos de teus filhos, quais poemas de lágrimas a desfalecerem de dor sobre a tua cabeça invadida de novas aspirações e tocada de novos sonhos. Compreenderá a renúncia com mais segurança e exercerás o perdão sem dificuldade. A consciência tranquila ser-te-á uma bênção. Contudo, o anseio de ajudar fremirá no teu peito, inspirando-te a volta. E reconhecendo que o céu verdadeiro não existe sem a alegria daqueles que mais amamos, regressarás por amor ao campo da luta para novamente experimentar e sofrer, esperar e redimir, adquirindo poder para ascensões mais altas, porquanto, pela força do bem puro, descobrirás com o Cristo de Deus a luz da abnegação que nos impele sempre a horizontes mais vastos. Repetindo, desculpem, estamos sem a imagem. Repetindo também com ele, aos companheiros de aprendizado, a divina promessa: em verdade estarei convosco até o fim dos séculos, porque não há felicidade para os filhos acordados de Deus, sem que todos os filhos de Deus entrem efetivamente na posse da felicidade real. Então, que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva e que o nosso querido irmão Alcir seja bafejado de importantes inspirações nessa noite. Por favor, Alcir. Obrigado, Dionísio. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente da noite de hoje. Antes de nós começarmos o nosso tema propriamente dito, só para eu ter conhecimento, né? Vocês sabem que as nossas sessões... Nelly? Nada, tá ok. As nossas sessões... Às vezes a tecnologia nos trai, né? Tem maravilhas, mas nós estamos consertando cada detalhezinho para chegar lá. Nós transmitimos todas as sessões públicas ao vivo, né? Pela TV Abel e pela Rádio Abel. Só para eu saber, quem de vocês já assistiu algum dia pela TV Abel ou pela Rádio Abel? Legal, bacana, excelente. É um número significativo. Quer dizer, nós transcendemos, né, que era a nossa proposta inicial, os limites geográficos do Riachuelo, e hoje as pessoas em qualquer lugar do mundo podem assistir a TV Abel e ouvir na Rádio Abel a sessão ao vivo, né? Nós estamos ao vivo agora, transmitindo para o mundo. E uma curiosidade só para vocês, é só mera curiosidade, hoje eu não podia estar lá pilotando o equipamento e estar aqui falando para vocês, né? Então, o Gilberto, lá do Toronto, no Canadá, está acessando as nossas máquinas via internet e ele está pilotando a TV Abel de lá, e a Nelly está auxiliando com os recursos locais. Então, a gente hoje não só transcendeu os limites geográficos, né, como a operação hoje da TV
e da Rádio Abel está sendo feita do Canadá. Então, são passos gigantes que nós demos. Vocês veem que tem sustos em vez em quando, né? A gente leva uns sobressaltos e tal, mas estamos aparando as arestas e vamos chegar lá. Bom, vamos falar aqui de Kardec, que é o propósito de hoje, né? Capítulo 4, itens 18 a 23, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, né? Porque Kardec se propôs, naquela ocasião, a debater esse tema que parece para hoje, para nós, muito óbvio, né? Mas por quê? Porque os detratores da doutrina espírita, os opositores da doutrina, diziam que essa pluralidade das existências enfraquecia os laços de família. E era negativo para a família, né? Você acreditar em reencarnação e pluralidade das existências. Na verdade, vocês vão ver, e Kardec demonstra nesse trecho aqui do Evangelho, que isso é, na verdade, um sofisma, né? É um erro grave que eles partem de um pressuposto falso para chegar à conclusão que eles querem. Nós vamos provar que não é verdade, né, Lê? Deu de novo, por favor. Então, nós vamos provar que não é verdade isso. E vocês vão perceber que o que levou essas pessoas, levou esse grupo enorme de pessoas, né? O que fez com que esse grupo de pessoas pensasse assim, é porque vocês vão ver que a visão filosófica de vida das religiões em geral são muito diferentes da doutrina espírita, né? Há uma diferença muito grande. E tem uns detalhes, umas sutilezas filosóficas, doutrinárias, que a gente não percebe. Todas as religiões, e às vezes nós espíritas cometemos esse erro, fala assim, eu e minha alma, né? Uma coisa que me deixa arrepiado, porque sou eu e meu corpo, né? Porque quem sou eu? Eu sou o espírito imortal que veio de vidas passadas e tem um passado longínquo e muito intenso e terei um futuro com diversos corpos diferentes desse. Então, sou eu, o espírito imortal criado por Deus e não o corpo físico. Quando você diz eu e minha alma, a impressão que é você que existe e a alma é um penduricalho que Deus criou que, porventura, vai ser útil em algum momento. Não. É bem diferente. Parece sutileza, mas isso é muito diferente. É uma visão completamente diferente de vida. Sou eu, espírito imortal, que, porventura, estou reencarnado nesse momento e que carrego esse corpo como poderia ser qualquer outro corpo em qualquer outro planeta. Então, isso muda tudo na nossa vida. Vocês vão ver que isso faz uma diferença de perspectiva de vida muito distinta, porque a doutrina nos remete à espiritualidade, à vida eterna, transcende a matéria, né? E quando você se vê como o ser e tem uma alma, você acha que você é o ser vivente, você é a criação divina e aquela alma é um detalhe da criação. Não, é completamente diferente. E como é essa visão, né? Kardec diz, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, pelo contrário, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. E quais são as visões básicas, né, das doutrinas? Nós temos a vida eterna, nós só perdemos o corpo físico, então, na verdade, o que acontece conosco é a morte do corpo físico e nós continuamos na nossa vida plena, né, completa, preparados para outras experiências, seja nas colônias espirituais, na erraticidade, seja reencarnando de novo no planeta, seja reencarnando em outro planeta, não importa. Os materialistas veem o nada, é a escuridão, né? Então, aquelas relações muito menos vão dizer familiares respeito a eles, porque eles pensam, né, e acham que ao morrer é o nada, acabou tudo, né? Só existe a vida material, nada fora da matéria existe. Essa é uma visão absolutamente obtusa da realidade que limita muito nossos alcances. Hoje está danado, hoje é um teste total para ver se a Nelly está esperta mesmo. Isso é um teste da Nelly. Hoje, a primeira vez que ela senta na cadeira ali, hoje já falhou 4 vezes seguida. E a visão
qual é a visão das religiões, em regra geral, fora da doutrina espírita? Né? Não estou falando das religiões orientais, estou falando das religiões ocidentais. Tá? Sempre quando eu falar isso, vamos fazer um parêntese. Estamos falando sobre o Ocidente, não sobre o Oriente. As religiões acreditam na existência única, ou seja, nós fomos criados um pouquinho antes da reencarnação, encarnamos, e quando desencarnamos, ficamos adormecidos no inferno ou no purgatório ou no céu, esperando o julgamento do juízo final. Né? Então, aquela relação familiar é extemporânea, porque ela existiu e, quiçá, não existirá mais, nunca mais na vida, né? Diferente da reencarnação, que permitirá que a gente conviva, inclusive em papéis diferentes. Né? Hoje eu posso ser filho, amanhã eu posso ser pai daquele espírito amigo, posso ser mãe daquele espírito amigo, posso ser irmão daquele espírito amigo, posso ser esposa, pode ser esposo. Quer dizer, você tem uma possibilidade de conviver com aquele espírito amigo de várias formas. Se, ao desencarnarmos do corpo físico, nós ficamos adormecidos ou pensamos que é o nada, esse laço está destruído infinitamente. Né? Então, consequência dessas visões, né? A visão tem hoje é teste, né? Para ver se você está esperta mesmo. Alô. Eu peguei essa charge bem interessante sobre o Ministério da Reencarnação, né? Que é a nossa visão. Nós desencarnamos. Por que encarnamos? Nós estamos aqui num processo de aprendizagem, né? Esse refinamento moral e intelectual nosso se dá por diversas reencarnações. É um princípio máximo de justiça divina que nos dá essa chance maravilhosa. Então, quando nós desencarnamos, né, depois de um certo período na erraticidade, depois de certas reflexões e tal, o que é que nós vamos nos fazer? Continuar a marcha evolutiva. Então, nós vamos escolher o que novo corpo físico nós precisamos, em que cenário, para continuar esse aprendizado. Então, cada vez que a gente mergulha na matéria, nós mergulhamos com um objetivo importante de aperfeiçoar algum caráter da nossa vida, seja intelectual, seja moral. Sempre tem um objetivo. E quando eu desencarno, o que eu faço? Um balanço das aquisições, porque, infelizmente, nem sempre nós completamos o planejamento esperado, né? Nós assumimos, às vezes, alguns compromissos novos, né? Por livre-arbítrio e desvios de comportamento. Então, nós temos que fazer um balanço daquela nossa dívida e nossa conquista, e, a partir desse balanço, é um processo contábil muito sério, nós vamos reencarnar com um planejamento complementar. Então, estamos sempre olhando para a evolução. O que se vê da vida única? Você desencarna e vai, em regra geral, para o purgatório, que é um lugar onde as almas ficam ali, feito um depósito, aguardando o juízo final, né? Quando o juízo, na verdade, é da nossa consciência. E o nada, né? O nada é o nada, como se o nada pudesse existir. Então, entre essas visões, qual é a visão que lhe dá perpetuidade, né? Transcendentalidade? A visão da vida eterna, da reencarnação. A vida é um ato contínuo. Aí, ao desencarnarmos, perdemos o corpo físico. Essa consciência é muito importante, né? E continuamos nossa vida normalmente. A gente tem que ter isso claro todos os dias na nossa caminhada evolutiva, que nós, quando desencarnamos, não ficamos nem melhores nem piores do que somos. Nós ficamos exatamente como somos. Então, cada conquista que nós fazemos é muito importante para a nossa felicidade futura. Porque a gente tem aquela sensação que, ao desencarnar, nos libertamos das aflições que nos incomodam e ganhamos dádivas infinitas de Deus. Não é verdade. Nós desencarnamos e continuamos exatamente como somos. Se somos trabalhadores do bem, afinados com a espiritualidade superior, nós somos contemplados por uma convivência agradável daqueles espíritos e desfrutamos das conquistas morais que fizemos. Se não fizemos, nós vamos sofrer as agruras daquele comportamento. Então, nós somos senhores do nosso destino, né? E lei de ação e reação está no nosso encalço o tempo todo. Então, depende só de nós. A coisa bonita dessa visão é que depende só de nós, né?
não vai cair nada do céu, não tem nada milagroso, não tem nada que seja uma surpresa. Não, não tem surpresas, né? Então, ao desencarnarmos, nós teremos as alegrias ou as tristezas inerentes ao nosso comportamento. Se for um comportamento caridoso, bondoso, magnânimo, benevolente, né, solidário com o próximo, preocupados com a nossa vida, com o planeta, nós vamos ter uma passagem para o outro lado bem agradável, bem suave, com nossos amigos espirituais nos amparando e nos sustentando. Se nós formos materialistas, odiosos, orgulhosos, egoístas, nós vamos colher esses frutos. Os frutos, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. A vida material é a única realidade. Após a morte existe nada. Essa visão é negativa, né? É totalmente. Não adianta fazer nada, né? A primeira é a visão espírita. A segunda é a visão seguinte: o que você vai fazer para ter um futuro melhor? Nada. Nada que você fizer, né? Carpe diem. Aproveite o momento, que quando morrer, acabou, não existe mais nada. E a visão religiosa ocidental, que após a morte do corpo físico, entramos em suspensão, aguardando o juízo final, né? Então, ficamos ali sentados, aguardando que um dia alguém nos avalie segundo uma encarnação. Quer dizer, se erramos, é inferno, não tem 70 vezes 7, né? Deus, apesar de ter preconizado e pregado através do mestre que devemos perdoar 70 vezes 7, é assim: você tem uma encarnação, errou, é inferno, vai queimar o resto da vida lá. Acertou, vai para o céu. Então, fica uma loteria perigosa, né? Não tem essa oportunidade do aperfeiçoamento contínuo que a reencarnação nos proporciona. Então, são visões tremendamente maniqueístas, né? Do bem e do mal. Ou você vai para o inferno, vai para o céu, não tem jeito, ninguém tem tons de cinza. Nós achamos que nós estamos caminhando, nós estamos procurando acertar mais do que errar. Esse somatório das nossas atitudes, atos e pensamentos vai gerar um balanço da nossa vida, que nós daremos mais um passo e teremos outra reencarnação para superar aqueles desvios de comportamento, aqueles erros do passado, e se continuarmos errando, teremos outra encarnação. É a visão cristã de vida, né? É o perdão infinito de Deus diante da nossa insistência no erro. Kardec nos diz: o espírito é um ser inteligente submetido à lei do progresso por Deus, seu Criador. De novo, né? A nossa vida é a vida espiritual. Portanto, está errado aqui, tá? De perdão. Portanto, podemos afirmar que o verdadeiro sentido da vida para o espiritismo é o progresso contínuo. Fomos criados simples e ignorantes, vamos chegar a espíritos de luz. É uma caminhada que é mais longa ou mais curta, dependendo do nosso livre-arbítrio, né? Alguns são mais disciplinados, essa jornada é mais curta. Alguns são menos disciplinados, essa jornada é mais lenta. O Livro dos Espíritos, nas questões 132 e 133, analisa o sentido da vida corporal. Aprendemos que o espírito é criado simples e ignorante, sem conhecimento, mas destinado à perfeição. E isso é determinístico, né? Não depende do nosso livre-arbítrio. Seremos espíritos puros. Pode demorar quanto nós quisermos, mas seremos espíritos puros. Sendo que nas primeiras fases do progresso ele necessita de vidas corporais. Claro, quando nós chegarmos a estágio de espíritos celestiais, nós não precisamos mais de corpo físico para o nosso processo evolutivo. O homem que intensifica o espírito pelo trabalho. O trabalho, é o atrito da vida cotidiana, né? Nesse burilamento na matéria que nos leva a esse aperfeiçoamento. Tu sabes que é somente pelo trabalho no corpo que o espírito adquire conhecimentos. Aí eu peguei, por curiosidade, né, da revista Alta de Souza. Ela tem uma série de ilustrações. Não sei se... Eu não cheguei a pesquisar a qualidade dessa informação, mas como era uma publicação da revista Alta de Souza, eu dei uma certa credibilidade, mas eu quis como ilustrativo. Na verdade, isso aqui tem um papel ilustrativo de nós vermos que, como é bonito, nós todos que já lemos O Nosso Lar, a nossa relação nas colônias espirituais, né? Essa é uma foto de uma colônia espiritual, né? Um desenho de uma colônia espiritual, e
e fica o simbolismo, né? Não só ao desencarnarmos temos uma vida plena e completa, como se nós estivermos sintonizados com o bem, somos acolhidos em colônias maravilhosas para completar aquele processo. Nada mais gratificante de saber que todos esses laços não só estão preservados, né, laços de amizade que nós cultivamos com nossos relativos, como esse mundo se descortina para nós coisas maravilhosas, como essas colônias. Então, é uma filosofia e é uma religião de esperança. O Espiritismo é uma religião de esperança, né? Filosoficamente, você está tranquilo, porque eu sei o seguinte: ao perder meu corpo físico, estarei mais vivo do que nunca e poderei descortinar de oportunidades inimagináveis, né? É glorioso você perceber que não existe o nada e perceber que você não depende do acaso, você depende única e exclusivamente do seu esforço pessoal, da sua capacidade de crescer. E Kardec fala sobre as famílias espirituais, né? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. Então, nós, lei de sintonia, né? Com quem nós nos unimos no espaço, né? Por aqueles que têm ideais comuns, morais, intelectuais. Então, essa afeição, esse amor verdadeiro, cria, pela simpatia, pela semelhança das inclinações, aquela amizade profunda. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros, né? E é assim que funciona, sempre. Essa lei de sintonia é importante. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Então, essa visão de que não só nós temos a vida eterna ao perdermos o corpo físico, nós preexistimos, né? E convivemos no espaço, nesse período de erraticidade, entre a última encarnação e essa encarnação, momentos importantes com nossos amigos espirituais, aquelas pessoas que amamos verdadeiramente e que planejaram conosco uma nova encarnação. E vocês vão ver uma coisa interessante, que é um erro importante que nós cometemos no nosso dia a dia, por desprezarmos o conhecimento doutrinário. A gente fala sobre alguém que tem um comportamento assim ou assado, puxou o pai ou puxou a mãe, né, no comportamento. Ora, nós geneticamente herdamos o genótipo, né, o nosso corpo físico, a forma do nosso corpo físico, o aspecto do corpo físico. E por que alguns espíritos nascem e têm um comportamento tão semelhante ao seu pai, ou à sua mãe, ou uma avó, ou um avô? Por quê? Porque são espíritos afins, que se afinam e são amigos e conviveram longos anos. Não, quando eu falo longos para a espiritualidade, são, às vezes, milhões de anos. E essa sintonia representa na vida. Sim, ele é igualzinho ao outro, é igualzinho porque são espíritos simpáticos, que vêm trabalhando juntos há muito tempo e comungam de ideais comuns. Então, isso faz com que se comporte de volta. Então, não é uma herança genética, não foram genes que geraram aquele comportamento. É um erro de percepção, porque nós não vemos a nossa vida sob o ponto de vista da eternidade. Mas é sim, e Kardec ressalta aqui, essa relação de simpatia que construímos no mundo espiritual. Então, os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem. Claro, com quem nos reunimos quando nós desencarnamos? Com aqueles que sintonizam com a gente, com aqueles que nós amamos profundamente. Como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo. Isso é comum, né? A fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Ou seja, quando nós nos reencarnamos, aqueles espíritos afins, amigos nossos, muitos se propõem a ser o nosso protetor, né? Eles trabalham no sentido de nos orientarem, nos apoiarem, nos sustentarem, nos inspirarem naquela caminhada. Então, esse laço espiritual é fortíssimo, e essa visão
transcendental da doutrina nos dá essa perspectiva. Os mais adiantados se esforçam por fazer o que os retardatários progridam, até porque nós evoluímos em ritmos diferentes, falamos aqui, né? E mesmo num grupo que se ama, uns evoluem mais rápido que os outros. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo. Quer dizer, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, ao nos libertarmos da matéria, aquela afeição que nós temos pelos nossos amigos espirituais se aprofunda muito, né? Podem, portanto, percorrer assim limitado número de existência corpórea, sem que nenhum golpe receba a multa estima que os liga. Então, Kardec está enfatizando que essa visão da reencarnação não enfraquece esses laços, pelo contrário, fortalece muito esses laços entre nós, espíritos amigos que reencarnamos juntos, né? E aí ele dá o exemplo de espíritos protetores, amigos nossos, que não puderam reencarnar conosco no grupo familiar, mas que estão zelando pela... Então, nós temos nossos amigos espirituais o tempo todo nos tutelando. São amigos que querem o nosso sucesso na reencarnação. Então, a família espiritual é imensa, né? A família espiritual é muito grande. E nem sempre nós reencarnamos com todos, quase nunca. Reencarnamos com um pequeno grupo, né? São pequenos grupos que se afinizam e se propõem a uma missão específica, né? Por quê? Porque assim como nós temos o nosso karma individual, nós temos os karmas coletivos. Então, tem grupos que, por decisões comuns no passado, precisam resgatar determinadas falhas, determinados erros de comportamento e se propõem a reencarnar juntos numa família, a fortalecer novos comportamentos. Então, esse grupo de amigos espirituais se alterna, né? Nós vamos nos alternando nesse processo de encarnar e desencarnar. Ora, estamos do lado de cá, como estamos hoje, ora, estamos do lado de lá, nos apoiando e nos auxiliando. E veja que papel importante daquele amigo que não reencarna conosco. Ele não só, durante o nosso processo reencarnatório, funciona como, às vezes, nosso protetor, nosso amigo, orientador espiritual, como ele se prepara para nos receber na volta ao mundo espiritual. Quer dizer, na perda do corpo físico, esses amigos começam um trabalho intenso de nos aliviar esse processo da transição. Então, tem aí uma camaradagem que extrapola muito e muito essa coisa simplesmente da relação carnal de sangue, né? De irmão, de primo, de tio, de pai, de mãe, de parente. É um processo, é uma teia muito ampla que estamos sempre nos amparando. Então, a família espiritual é muito grande e transcende essa pequenez do mundo físico. Está bem visto aqui, fala Kardec, se trata de afeição real, né? Afeição calcada na simpatia genuína e no amor de pessoas que comungam de ideais morais, intelectuais comuns, de alma a alma. A única que sobrevive é a destruição do corpo, porque essa relação é tão profunda e anterior que a perda do corpo físico não significa nada, sempre vendo que nós nos percebemos como espíritos imortais, né? Se a gente se percebe como o corpo físico, é complicado. Porquanto, os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, se porventura, né, nós demonstramos interesse porque a gente tem um caminho a traçar e a gente foge pelo nosso livre-arbítrio dos nossos rumos. Então, se a gente cria, por exemplo, uma família meramente por interesses financeiros, interesses oportunistas e tal, às vezes a gente comete esses erros, né? Deixa de construir a verdadeira família que tínhamos que construir e construímos uma outra, livre-arbítrio, fruto de interesses materiais. Não solidifica aquela relação de amor e amizade. Ela se extingue com a própria vida
do corpo físico. Acabou o corpo físico, acabou aquela amizade, porque ela não era verdadeira. Duráveis somente o são afeições espirituais, aquelas que estão baseadas no verdadeiro amor. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem, a matéria. Acabou a matéria, acabou. A amizade espiritual transcende a morte do corpo físico. Então, Kardec quer reforçar que a visão da reencarnação, pelo contrário, ela fortalece a nossa relação. E aqui eu acabei adiantando esse slide, genótipo e fenótipo, né? Porque a semelhança de comportamento entre parentes e as relações anteriores à vida no corpo físico. Nós nos comportamos iguais àqueles que reencarnam conosco, porque nós temos sintonias antigas, nós temos crenças comuns, nós temos comportamentos comuns, nós temos objetivos comuns. Então, quando nós reencarnamos, diz, puxa vida, o filho do fulano é igualzinho a ele, pensa igualzinho a ele, herdou geneticamente aquilo. Não herdou, não. Ele já pensava assim antes, e os dois comungavam de uma série de interesses comuns que levaram a aparecer. Então, o corpo físico nós herdamos dos nossos pais, né? O corpo físico é fruto de uma combinação genética de cromossomos. O comportamento é fruto da nossa natureza espiritual, né? Da minha crença. Eu sou e venho construindo, é meu livre-arbítrio, né? Se não fosse assim, não teria meu livre-arbítrio. Eu sou fruto do que eu construí ao longo de muitas e muitas encarnações. Eu venho construindo o meu eu a partir de erros e acertos na minha caminhada evolutiva. Então, eu não teria sentido eu reencarnar e herdar geneticamente um comportamento A ou B. Seria uma aberração e tolheria a minha liberdade de decidir, né? Essa é a alma do processo evolutivo, né? Nós decidimos, nós nos tornamos melhores, nós nos aperfeiçoamos, né? E às vezes as pessoas dizem assim, eu sou assim e não mudo. Eu fico até muito triste, porque se você não muda, não evolui, né? Porque para evoluir você tem que mudar permanentemente. Então, eu sou assim e mudo, porque eu estou querendo sempre ser melhor, eu estou querendo sempre me aperfeiçoar, eu tenho que aprender mais, eu tenho que me moralizar mais. Então, é um processo de mudança contínua. Nós somos assim como somos hoje e queremos ser completamente diferentes amanhã, porque nós queremos ser espíritos melhores. Cada vez, evolução e amizade, Kardec começa a comentar sobre o nosso processo evolutivo, cada vez menos presos à matéria. Quanto menos presos à matéria nós estamos, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo. Quanto mais nós estamos libertos da matéria, mais nós estamos libertos do egoísmo. Nem as sombras das paixões, né? Porque a gente depura isso. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Se nós devotamos uma estima profunda a um espírito amigo, independente do que venha a acontecer nas reencarnações diversas que nós temos, né, essa estima verdadeira é preservada, porque ela é baseada não na matéria, mas baseada na relação espiritual. Ela é nobre por causa disso. Nelly, passa na mão aí o slide para mim. Opa, passou. Já passou, Nelly. Tá. Segunda comparações. Segundo as duas primeiras... Não, então, espera aí que eu vou voltar uma aqui. Espera aí. Só um minutinho, que eu me enrolei aqui. Eu estava no 20, né? É isso mesmo, eu estava no 20. Tá certo. Eu estava aqui, vim aqui. Tá, perfeito. Esse slide aqui, eu vou me permitir, ousadia minha, ter uma visão um pouco diferente da de Kardec. Eu vou propor uma nova visão sobre esse texto. Eu vou ler o texto, vamos ver o que Kardec diz, e eu vou propor uma releitura do texto. Olha que ousadia, já estou ficando folgado, né? O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico, diz Kardec,
prova naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se, os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. De fato, um homem ter tido 10 encarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na Terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Essa está lá no livro, no Evangelho, né? É uma visão do Kardec, e eu vou propor uma releitura, né? Porque justamente esse processo reencarnatório, e vocês vão lembrar um fato interessante, uma cena muito marcante de André Luiz no Nosso Lar, que ele, de repente, recebe a visita da mãe de André Luiz, né? E como é essa cena? A mãe dele, vindo de paragens superiores, né, um espírito iluminado, ela tem que materializar, tornar denso o seu perispírito para poder ter aquele contato com André Luiz. E André Luiz se deslumbra ao ver sua mãe querida, né, resplandecente, né, aquele espírito iluminado, falando com ele e fazendo um enorme esforço, a mãe, para poder estar no padrão vibratório de André Luiz. E aí os dois se encontram, há uma emoção profunda de André Luiz. Por que eu estou citando isso? São espíritos amigos, se amam profundamente, mas as chances de André Luiz voltar a reencarnar com essa mesma mãe é muito pequena, porque eles se distanciaram muito no padrão evolutivo. E nós acontece conosco, né? Alguns daqueles espíritos amigos caminham de forma acelerada, continuam nos amando, nós continuamos amando a eles, mas a chance de reencarnarmos juntos começa a diminuir muito. Então, quando reencarnamos, quem vai ser a nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nosso irmão, serão outros espíritos amigos que estão naquele padrão vibratório. E assim, ao longo do tempo, talvez 10 encarnações não dê para ter tanta variação assim. Mas a minha visão é que essa é a beleza do amor universal, né? Porque, ao longo, depois de milhões de encarnações, né, é como o processo evolutivo de Charles Darwin, nós teríamos uma relação com milhões de espíritos, né? E nós não teríamos mais um grupo de 10, 100, 200, 300 espíritos amigos, mas teremos no infinito um grupo de bilhões de espíritos amigos. Esse é o princípio maravilhoso do amor universal, né? E que transcende o planeta Terra, transcende tudo, né? Porque, pegando o Livro dos Espíritos Kardec, eu posso estar reencarnado aqui hoje, né, como posso reencarnar em outro planeta amanhã, né? Acontecerá conosco, né? Nós estamos passando numa fase de planetas de provas e expiações para um planeta de regeneração. Algum de nós terá que reencarnar em outro planeta, fruto da evolução planetária, outros continuarão aqui, outros irão para um planeta. Esse grupo continua se amando profundamente, mas foi apartado por razões evolutivas. E todos continuarão tendo relações nas suas encarnações com outros espíritos. E aí nós construímos, no infinito, a família universal. Então, eu digo que não tem nenhum perigo de termos, anseio ter uma família infinita, porque aí nós estaremos amando ao próximo como a nós mesmos profundamente, porque todos morarão no nosso coração. Essa é a beleza da reencarnação, né? Eu penso sempre o seguinte, que maravilhoso se eu tivesse 10 encarnações, 10 pais e 10 mães. Olha que coisa linda que seria maravilhoso. Fantástico, né? Porque você começa a estabelecer relações profundas com um número infinito de espíritos que lhe respeitam e você respeita profundamente. Então, esse princípio reencarnatório é um princípio de justiça e de amor cristão, porque quebra os grilhões do ódio, do egoísmo que a gente acaba carregando ao longo desses milênios e nos abre e descortina um universo de relações maravilhosas. Então, eu não diria que não corre risco,
corre risco, e graças a Deus corremos esse risco de ampliar o número de pessoas que amamos profundamente. Essa é uma beleza da reencarnação. A reencarnação é talvez o ato de justiça mais maravilhoso que Deus criou para nós, né? Que é essa oportunidade de apararmos arestas do passado com espíritos que foram nossos inimigos e desafetos e construirmos relações sólidas, fortalecermos a relação com aqueles que não já eram nossos amigos há muito tempo e construir novas relações com espíritos que eram indiferentes ou nunca tiveram a oportunidade de conviver conosco, mas pelo processo, né, evolutivo, um dia estiveram conosco e construiu-se uma relação sólida e profunda. Eu fico muito feliz, porque a reencarnação nos descortina oportunidades ímpares. Então, eu vou me permitir dar essa uma visão diferente de Kardec. Não, fiquem felizes. Poderíamos ter muitas mães e muitos pais. Imagine você chegar desencarnado e ter um conjunto enorme de espíritos que lhe amam profundamente. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é lindo demais, né? Isso é um presente de Deus. Evolução e humanidade. Cada vez menos preso à matéria, já li isso aqui, que a gente já pulou, eu andei me enrolando. O temor de que aparentemente, aqui já falei. Vejamos agora as consequências da doutrina. Agora Kardec vai fazer a crítica daqueles que condenam, são anti-reencarnacionistas, né? Aqueles que dizem que a reencarnação é prejudicial ao laço de família. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, né? Porque os que não acreditam em reencarnação não acreditam em pré-existência da alma. Nós fomos criados no momento da concepção. Sendo estas criaturas criadas ao mesmo tempo que os corpos, né? Então, nós fomos criados junto com nossos corpos, nenhum laço anterior há entre elas, né? Nenhum laço anterior há entre aqueles espíritos, que, nesse caso, serão completamente estranhos uns aos outros. E aí você começa a não explicar esses comportamentos idênticos, né? Aí começam as hipóteses de que você faz herança genética de comportamento, o que é uma aberração. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Por quê? Não tivemos pré-existência, né? Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes pode já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertar entre si os laços de simpatia. Então, Kardec fortalece esse sentido de justiça da reencarnação, né? Como ela fortalece os laços entre nós. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada, após uma só existência. Após uma existência, se você acertou, é céu. Se você errou, é inferno. Acabou, não tem outra chance, né? A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido, bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas, né? Porque você separou a família ali, e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos, jamais podem estar certos de se ver novamente, porque é definitivo. É a ruptura absoluta dos laços de família. Então, Kardec está sendo bastante taxativo aqui de mostrar que não acreditar em reencarnação destrói os laços de família, né? Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, nas colônias espirituais, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. É a justiça da reencarnação. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Veja a visita
da mãe de André Luiz, que a gente acabou de citar, né? Ela, num esforço vibratório, vem para consolar seu filho e encorajá-lo. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Então, a reencarnação, pelo contrário, ela não destrói, mas ela fortalece esses nossos laços de relação. Em resumo, Kardec está finalizando aqui, eu também. 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. O nada, de acordo com a doutrina materialista, né, que seria o carpe diem, quer dizer, façam da vida o que vocês quiserem, aproveitem o máximo, porque morreu, não acontece mais nada. A absorção, ele introduz o panteísmo aqui, né? A absorção no todo universal, com a doutrina panteísta. Hoje, pouquíssimos de nós, eu conheço pouquíssimas pessoas que são panteístas, mas foi muito forte, século XIX, o panteísmo. A individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja, né? Então, você tem uma chance, uma encarnação, é uma loteria. Errou, inferno. Acertou, tem o paraíso. Depende de você. E a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Quer dizer, é aperfeiçoamento contínuo, né? A cada encarnação, nós damos um passo à frente, a cada encarnação aprendemos um pouco mais, a cada encarnação aprimoramos e resgatamos erros do passado. É um processo contínuo e maravilhoso, porque você sabe que isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte... Opa, voltei de novo, né? Comparações, continuando as comparações. Segundo as duas primeiras, que é o materialismo e o panteísmo, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta àquelas almas, àqueles espíritos, de se encontrarem futuramente. Voltam para o todo universal ou é o nada. Com a terceira, que é a teoria da Igreja, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, né? Se ambos forem para o céu, ambos forem para o inferno. Não é uma opção muito boa, né? Vamos nos encontrar no inferno, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Não é um programa que a gente planeja. Com a pluralidade das existências, a reencarnação, inseparável da progressão gradativa, que é esse caminhar contínuo que nós fazemos, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, Kardec nos mostra definitivamente que a verdadeira família se constrói pela reencarnação, né? E me emociona esse capítulo, porque eu sempre tive a tese, e aí tomei a liberdade hoje de propor uma nova visão sobre o problema, é que, ao reencarnar diversas, né, porque 10 vezes é nada, nós já reencarnamos milhões de vezes, e, ao reencarnarmos, irmos encontrando amigos novos, construindo relações novas, sólidas, bonitas, né, enfáticas, é o desdobramento do amor universal. Vai ter um dia no infinito que amaremos igualmente a todos aqueles espíritos da criação. E lembrem-se, nós somos cidadãos do universo, né? Porventura, nesse momento, no planeta Terra, mas somos espíritos imortais, destinados à perfeição, cidadãos do universo. Deus cria constantemente, né? Então, existem espíritos, nesse momento, sendo criados, simples e ignorantes, que vão fazer essa trajetória evolutiva que nós estamos fazendo e que precisam de nós, precisam do nosso amor, do nosso amparo, da nossa solidariedade. Vocês veem como foi importante nesse processo e como esse processo é justo e amoroso, os exilados de Capela, que, naquele momento, foram para nós, espíritos planetários, uma evolução gigante, né? Então, ao serem degradados do seu planeta natal, eles foram fundamentais num progresso importante dos espíritos encarnados no planeta Terra. Então, qualquer que seja a nossa caminhada futura, ela será sempre de luz, sempre de amor,
sempre de construção do ser novo. Esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande busca. E a nossa certeza sempre, né, que a nossa vida é eterna. Tivemos vida pregressa, teremos vidas futuras, e tudo que acontece conosco depende única e exclusivamente da nossa vontade. Essa é a beleza doutrinária, né? Nada cai do céu, nada é por acaso, nada vem de graça. Tudo vem pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho, pelo nosso aperfeiçoamento moral nessa perseguição permanente da luz. Muito obrigado.